da amada igreja, a paz do Senhor. Você que está me ouvindo aqui, irmãos, no final deste vídeo, pela misericórdia do Senhor, compartilhe. Se você gostou, deixa seu like, curte, manda para a família, para os seus irmãos, que eu quero falar hoje um pouquinho da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Diz assim: E uma mulher das mulheres do filho do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu disse: Que tens de fazer? Disse-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e teus filhos. Então deita o azeite sobre aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ela foi, trancou-se com seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela enchia. E sucedeu que encheu todas as vasilhas. Disse ao seu filho: Traz-me ainda vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber que o homem de Deus, o qual disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e viverá com o resto com os teus filhos. Irmãos, essa mulher, a viúva mais conhecida na Bíblia como a viúva de Eliseu, a mulher do azeite. Irmãos, naquele templo, o marido dessa mulher era um homem temente ao profeta Eliseu. Era o homem que servia o profeta Eliseu, era um servo do profeta Eliseu. Naquele tempo, amada, esse homem, ele saía para trabalhar e sua mulher cuidava da casa. Muitas vezes hoje tem gente assim, muitas famílias, o homem sai para trabalhar e a mulher fica para tomar conta da casa. E naquela época funcionava assim com essa mulher. O marido saía para trabalhar e ela ficava tomando conta da casa. Mas enquanto o marido estava no controle das coisas, nunca faltou nada, irmão. Porque ele era um homem temente ao Senhor, um homem que colocava Deus no centro de todas as coisas. Era um homem onde que Deus supria as suas necessidades. Era um homem temente ao Senhor e servo do profeta do Senhor, que é o Eliseu. Era um homem maravilhoso, porque nunca Deus deixou faltar nada na sua vida. Porque a sua casa sempre andava em ordem, porque Deus estava no controle daquelas coisas. Mas certo tempo este homem morre, irmão. Mas quando este homem morre, a dívida começa a aparecer para aquela mulher. E aquela mulher fica apavorada porque ela não tinha naquela recurso para pagar aqueles povos, não tinha o dinheiro, porque era o seu marido que corria atrás, porque ela não tinha trabalho. Essa mulher fica apavorada, mas o credor começa a bater na sua porta. Então, ela começa a vender tudo o que ela tinha, irmãos. Os seus bens que ela tinha dentro de casa começou a ir pagando os credores com isso. Cada vez que os credores vinham bater na sua porta, ela dava alguma coisa que tinha na sua casa de valores para eles. E eles levavam. Mas certo tempo, chegaram o credor, bater na tua porta de novo. Mas ela olhou, não tinha nada mais para que oferecesse a ele. Essa mulher ficou apavorada. Porque ela olhou, não tinha nada mais, olhou dentro da sua casa e já estava limpa, já tinha dado tudo para os credores. E o credor, vendo aquilo, disse para aquela mulher: Nós vamos levar o teu filho para ser escravo. Porque se ele levasse o filho dela para ser escravo, já não ia precisar mais, irmãos, que ela tivesse dívida com ele, que os filhos dela iam ficar escravo até a morte. Mas essa mulher, ela falou para eles: Eu já te dei tudo o que eu tinha, mas os meus filhos eu não abro mão. Porque os meus filhos é bênção do Senhor. Os meus filhos são bênção do Senhor na minha vida. Eu quero dizer para você, irmão, a bênção que o Senhor te dá, irmão, ninguém pode tocar. A bênção que o Senhor te dá, ninguém pode tocar. Quando Deus te dá uma coisa, irmão, o diabo não tem poder de tomar. Porque o Senhor, ele é dono de todas as coisas. O diabo não pode sobre ele. E aquela mulher não podia sobre aquela mulher, porque os filhos dela eram uma bênção do Senhor na vida dela e na vida daquele casal. Porque o diabo não ia levar ele de maneira alguma. Então essa mulher pensou no profeta Eliseu.
Então ela vai ao profeta Eliseu, você lendo no capítulo 4 primeiro, diz: e uma das mulheres do filho do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido morreu, e o credor está querendo levar os meus filhos para ser escravo. Então Eliseu disse: o que é que eu quer que eu faça? Então o Senhor envia sobre Eliseu, toca no coração de Eliseu, e Eliseu pergunta àquela mulher: o que tu tens em casa? E aquela mulher diz assim: a tua serva não tem nada. Ela queria dizer que ela não tinha nada em casa, irmão. Ela olhou para a sua casa porque a sua casa estava limpa. Ela podia dizer: na minha casa eu tenho um sofá, na minha casa eu tenho uma televisão, na minha casa eu tenho um fogão, mas ela não tinha mais porque ela já tinha pagado tudo com credores. Então ela diz: a tua serva não tem nada. Mas ela lembrou que ela tinha alguma coisa, mas ela achava que aquela coisa que ela tinha era pouca. Ela disse: não, um azeite e uma botija. Ela achava que aquele azeite, irmão, não era nada, aquela botija não era nada, porque era pouquinha coisa, mas para Deus se torna muito, porque está diante da glória de Deus, é muita coisa. Deus trabalha nas poucas coisas. Deus trabalha onde não, você acha que não há mais soluções, onde que você acha que não há esperança, Deus aparece e mostra que Ele é o milagre. Ele é o dono do milagre. Então aquela mulher, irmãos, ela fica olhando, não, se não a botija um azeite. Então Eliseu disse para ela: vai e pega as vasilhas emprestadas com os teus vizinhos, não poucas, mas sim muita, e comece a encher elas, começando enchendo, irmão, através do azeite, começava a encher uma, duas e três. Então essa mulher e os teus filhos foi com a vizinhança buscar vasilhas. Mas eu entendo que quando Eliseu fala com ela, vai aos vizinhos e busca vasilha, Deus queria mostrar a ela se ela tinha comunhão com seus vizinhos. Muitas vezes em nossas vidas, a gente não tem comunhão com nossos vizinhos, a gente não tem comunhão com o próximo do nosso lado. A gente não tem amizade, muitas vezes a gente tem comunhão com todo mundo, irmão. Aquela mulher, se ela não tivesse comunhão com os teus vizinhos, ela chegasse, bater na porta do vizinho: ah, não tem vasilha, o milagre não ia acontecer, mas ela tinha comunhão com seus vizinhos. Então seus vizinhos foram emprestando elas vasilhas. Então ela entrou na sua porta, Eliseu entra na sua casa e fecha a porta sobre ti e os teus filhos e começa a descer o azeite. Porque Eliseu queria falar isso. Muitas vezes, irmão, o milagre não acontece em público. O milagre acontece no meio da igreja, você clamando. O milagre acontece muitas vezes não assim. Muitas vezes Deus opera no silêncio, entre quatro paredes. Muitas vezes o milagre acontece quando você fecha a porta do seu quarto, se ajoelha e levanta um clamor ao céu. Que o milagre acontece muitas vezes assim, se você está no meio da igreja, no meio daquela multidão, e o milagre acontecendo. Muitas vezes Deus não trabalha assim, irmão. Porque Deus queria trabalhar naquela mulher entre quatro paredes para que o inimigo não chegasse para tentar atrapalhar. Quando Eliseu fala assim, fecha a porta, era para que o diabo não queresse entrar lá, querer atrapalhar o milagre. Então quando ela fecha a porta e começa a encher as vasilhas, enche todas, irmãos. Então ela pede aos teus filhos, traz mais vasilhas, mas os teus filhos dizem: não há mais vasilhas, porque já era o suficiente para ela. Deus já sabia que já era o suficiente para que ela pagasse a dívida e viverá com o resto. Então o profeta Eliseu diz: paga as tuas dívidas e viverá com o resto. E Jesus está te perguntando, você que está me ouvindo, o que tu tens? Jesus está lhe perguntando, irmãos, o que tu tens? Aquela mulher, ela tinha uma botija e um azeite, ela achava que não era nada, mas Deus transformou em muito, Deus multiplicou em muitos, encheu muitas vasilhas, o azeite se multiplicou, porque muitas vezes a gente acha que o que nós temos é pouco para Deus, nós olhamos, isso simplesmente não é nada para Deus, mas é sim, irmão, porque Deus aparece, Deus é o milagre, Deus é o dono do milagre, Ele pode fazer todas as coisas acontecer através da sua fé. Se você ler em Mateus 14, 13 ao 21, Jesus estava operando o milagre, fazendo concha andar, fazendo o cego ver, curando os leprosos. E de repente chega o seu discípulo e diz: mestre, libera a multidão para que vá comer ao redor. Já era noite, irmão. Então Jesus diz para ele assim: dá a eles de comer. Aqueles discípulos ficavam apavorados porque não tinha nada para dar àquele povo. Então chegou uma criança e disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então o discípulo disse para Jesus:
Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus levanta para cima e faz o milagre acontecer. Multiplica os pães. 5.000 homens comem, fora criança e mulheres. É Jesus. Jesus está lhe perguntando o que tu tens. Aquele discípulo achava que os 5 pães e 2 peixinhos era pouco, mas para Jesus se tornou muito, porque a multidão comeu, infartou, sobrou ainda, irmão. Jesus lhe pergunta o que tu tens. Você acha que é pouco, mas põe diante da glória dele, põe diante dos pés dele que vai se tornar um muito, porque ele é o dono do milagre. Ele é o milagre. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele é o milagre. Põe diante da glória dele que o milagre vai acontecer. E se você ler também lá em Mateus 15, 23 ao 39, Jesus também estava curando os leprosos, fazendo milagre acontecer. De repente chega os discípulos, Jesus, a multidão já tem 3 dias e 3 noites sem comer. E Jesus lhe pergunta para eles, o que tu tens? E ele diz, Senhor, se não 7 pães e alguns peixinhos. Então o Senhor faz multiplicar de novo para 4.000 homens comer, fora crianças e mulheres, irmãos. Isso é milagre, isso é multiplicação. Jesus lhe pergunta, o que tu tens? Isso tem dom? Ah, Senhor, eu tenho um dom de tocar. Isso não é nada. É sim, irmão. Para Deus é muita coisa. Ah, Senhor, eu tenho um dom de falar. Ah, isso não é nada, Senhor. É sim, irmão. Jesus lhe pergunta o que tu tens. Você que está clamando para a sua família. Você que está orando. O milagre não acontece. A glória não acontece, você acorda 3 horas da manhã, busca o Senhor, você que vai à igreja sábado, domingo e quarta e nada acontece, mas alguma coisa está errada, o Senhor manda lhe perguntar o que tu tens. O milagre vai acontecer, irmão, através do que tu tens e através da tua fé. Aquela mulher tinha uma botija, um azeite, e através da sua fé se multiplicou muito. Aquela multidão, aquele discípulo tinha 5 pães e 2 peixinhos, e se tornou muito, porque 5.000 homens comeu. E no outro versículo vai dizer que aquela discípulo tinha 7 pães e alguns peixinhos, se tornou muito, 4.000 homens comer. Ele é o dono do milagre. Entrega nas mãos dele, ele manda te perguntar o que tu tens. Eu vou trabalhar através do que tu tens, ele manda te dizer. O que tu tens. De repente, irmão, você lê Moisés com seu povo, chega, sai do Egito, e olha assim, seu povo começa a olhar para trás e o faraó vindo querendo matar ele. Quando eles olham para frente, vê o mar. Aquele povo começa a ficar apavorado, diz, Moisés, tu tirasse nós do Egito para morrer aqui? E quando eles olhavam para a esquerda não tinha como correr, para a direita não tinha como correr, para trás faraó, na frente o mar, aquele povo fica apavorado. Eu quero dizer para você, Deus trabalha onde você acha que não tem mais soluções. Deus trabalha onde você acha que não tem mais jeito, ele aparece. Deus trabalha onde você acha assim, não tem mais milagre. Ele diz, aparece, eu sou o milagre. Oh, glórias! Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Quando você acha assim, não tem mais soluções, ele aparece e diz, eu sou a solução. Quando você acha que não tem mais jeito, ele aparece, eu tenho sim. Eu posso fazer todas as coisas acontecer. Aquele povo fica apavorado, fica desesperado. Moisés tenta acalmar aquele povo, mas não consegue. De repente vem a voz do céu e diz, Moisés, o que tu tens nas mãos, Moisés? Moisés, olha, senão um pedaço de pau. Moisés não dava nada aquele pedaço de pau, aquele cajado que ele andava com ele não dava nada. Então Deus disse para ele, Moisés, fere um mar com esse pedaço de pau que tu tens. Oh, aleluia. Quando Moisés fere o mar se abre, irmão. Isso é milagre. É pequenas coisas que o milagre acontece. Moisés tinha um pedacinho de pau, que não dava nada, mas através daquele pedacinho de pau ele feriu o mar. O mar se abriu e o povo passou em terra seca, para a honra e a glória de Deus. Jesus lhe pergunta, o que tu tens? O que tu tens? Jesus lhe pergunta, o que tu tens?
Você está buscando, você está clamando e não acontece um milagre. Ah, Senhor, eu estou clamando, estou buscando isso, mas isso não acontece. Mas o Senhor lhe pergunta neste momento, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo, Jesus lhe pergunta: o que tu tens para mim? A mulher ela tinha uma botija e um azeite. Aquele discípulo tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Moisés tinha simplesmente um pedaço de pau que ele andava segurando. E Jesus usou tudo isso. Através de tudo isso, o milagre aconteceu. E Jesus lhe pergunta: o que tu tens? Porque através do que você ter, o milagre vai acontecer. O que tu tens dentro de casa. Onde que tu tens? Tu tens dom, dá ao Senhor. O que tu tens a oferecer ao Senhor, dá de coração. Aquela que você acha que é simples coisa, é pouca coisa, mas o Senhor quer trabalhar nisso. Onde você acha que não tem mais soluções, Jesus quer mostrar que tem solução. Onde você acha que não existe mais milagre, Jesus vai aparecer para dizer para você: eu sou o milagre. Jesus vai aparecer e vai dizer para você: eu sou o milagre. Através de mim todas as coisas podem acontecer, porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Ele é o dono do milagre. Ele manda te perguntar: o que tu tens? Fica com essa mensagem em nome de Jesus. Fica com essa palavra. O Senhor manda te perguntar: o que tu tens? Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Se você gostou, irmão, compartilhe e curte em nome de Jesus. O Senhor vai abençoar a sua vida e abençoar a vida de quem está me ouvindo, de quem você mandar, porque simplesmente tem alguém querendo ouvir a palavra do Senhor. Como diz a palavra do Senhor: como ouvirão se não há quem pregue? Então, se você não pode ir até eles, deixa meus vídeos ir até eles em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.